Então, é possível fazer machine learning sem utilizar dados? Falei que a gente precisa dos dados para aprender uma função ou, baseado nele, entender se tem algum padrão neles. Então, que tipo de problema a gente conseguiria fazer se você não tem um conjunto de dados? Então, temos aqui o subtítulo. A gente consegue resolver equações diferenciais de sistemas quânticos utilizando redes neurais inspiradas por física. Então, você pode jogar fora as duas segundas linhas e a gente consegue resolver equações diferenciais. Então, isso é o de sistemas quânticos ou qualquer equação diferencial. Existem milhares de tipos de equações diferenciais. E muitas delas não são resolvíveis com nenhuma forma analítica, às vezes nem numérica. Então, esse é uma ferramenta de você resolver equações diferenciais. E pode ter alguns benefícios, dependendo do caso. Então, por que a gente quer fazer isso? Por que a gente quer jogar os dados fora? Então, essa é uma figurinha, esse é um artigo de revisão, Nature Review Physics. Que contextos você tem em Machine Learning? Então, você pode ter algumas áreas que você não tem quase conjunto de dados. Tem algumas áreas que você tem alguns dados e tem algumas áreas que tem Big Data. Você tem muita informação. Quando você tem muita informação, você consegue aprender porque tem alguma relação que está no seu conjunto de dados. Esse é o caso que a gente deseja estar e que a gente consegue fazer Machine Learning e tudo funciona bem, quase sempre. Se o conjunto de dados reduz, isso aí já nem sempre vale. E o que você pode fazer para resolver esse problema? Em cada uma das áreas, então aqui nesse caso é física, você pode incluir informações que você sabe sobre o problema ou sobre o sistema. No caso que você não tem praticamente dados, ou no limite que a gente não tem dado nenhum, que é o que a gente vai trabalhar aqui, você precisa de muita física, ou muita matemática, ou muita biologia, sei lá. Nesse caso, a gente vai resolver equações diferenciais. Então, o que você consegue fornecer para esse sistema? Então, você pode, por exemplo, fornecer simetrias. Isso na física, muitos problemas têm simetrias. Se você sabe isso, a priori, isso é um conhecimento da especialidade seu, você pode, de alguma maneira, tentar jogar isso lá dentro. Se você sabe que existem leis de conservação, dinâmica, ou problemas indutivos, ou mesmo os dados, você tem alguns conjuntos de dados, joga lá também. Tudo que você tiver de informação pode ser que ajude a você aprender alguma coisa. Não necessariamente, mas potencialmente pode te ajudar. Então, a gente mostrou aqui no caso anterior que você tem uma função de custo que você minimiza quando você está fazendo machine learning. Nesse caso, estou apresentando uma função de custo, esse é um L de loss function, que se você tem dados, você usa a sua função de custo de dados normal, então você vai minimizar aquela sua aproximação com o conjunto de dados que você tem. Se isso for zero, sua aproximação é perfeita. Isso continua valendo. Coloca um peso aqui para ponderar o quanto você tem dados, e agora soma, essa aqui é a novidade. Vamos adicionar uma função de custo de uma equação diferencial. Por que uma equação diferencial? Então aqui, vamos entender essa função de custo. Função de custo de dados é o normal. Aproximação menos o dado que você tem. Minimizou, se isso é zero, está tudo bem. Essa aqui é a novidade, função de custo da equação diferencial. Vamos supor que você tem uma equação diferencial que você quer resolver. Você tem o lado esquerdo da equação, você tem o lado direito da equação. Se você joga o lado direito para a esquerda, então vamos supor que é isso igual a isso vai subtraindo. Se o lado esquerdo é igual ao direito, então essa subtração é igual a zero. Essa é a sua função de custo. Então você está colocando, vamos supor que esse estava no lado direito da equação, joguei aqui subtraindo. Faço a mesma coisa, um erro quadrático aqui. Por que isso está me dando informação? Porque o meu domínio que eu estou estudando, essa equação está definida num espaço de variáveis aqui, x e t nesse caso. Então, espaço e tempo. Eu preciso resolver essa equação no espaço e no tempo. Então, eu vou gerar pontos para testar onde essa igualdade vale. Onde esse lado menos isso igual a zero. Então, agora eu não tenho dados. Eu tenho uma função num domínio. E eu vou gerar pontos nesse domínio para ver se eu estou satisfazendo ou não minha equação. Por que isso está aprendendo alguma coisa?
Porque essa função eu vou aproximar com alguma coisa. Eu quero aprender essa função. Então, por exemplo, isso aqui pode ser uma rede neural. Então, U igual a alguma coisa da rede neural. Ou U igual uma regressão linear. E eu vou gerar pontos nesse domínio para ver onde isso vale e melhorar meus coeficientes. Já temos perguntas. Isso é bom. Se for rápido, eu repito. Senão, melhor microfone. Acho que ninguém entendeu. Alguém entendeu? Bom. Eu não sei se eu entendi errado, mas pelo que eu entendi, tipo, há um volume de dados muito pequeno para física. Mas Pode ser. por quê? Tipo, em que momento essa área específica tem tão poucos dados numa situação de hoje em dia que quase tudo é uma Big Data? Isso é uma boa pergunta. Mas não é assim, né? Não é que a física não tem dados. Aqui foi um exemplo. Assim. Existem sub-áreas de qualquer especialidade que você não tem dados, por N motivos. Pode ser muito caro para obter o dado, pode ter questões de bioética que você não consegue obter um dado, etc. Aqui é na física, porque esse caso de resolver equações diferenciais, a física é descrita por equações diferenciais. Grande parte das leis físicas são equações diferenciais. Então, aqui é aplicado no contexto da física. Mas isso poderia ser um contexto biológico de um modelo de predador-presa, que é uma equação diferencial de duas equações acopladas. Então, foi só um exemplo. Mas a gente, em muitos casos, não tem dados, e por N motivos. Isso aqui é avaliado. Então, a função, equação, perguntou, o que é isso aqui no canto? É a função avaliada em x e t, j, onde j é o índice que eu vou gerar meus pontos. Então, eu tenho um erro, que é o número de pontos. Então, meu erro é o somatório de pontos que eu gero, índice j, que está aqui, e eu vou somar o erro de cada um desses pontos. Então, eu avalio a minha equação num espaço e num tempo. Eu vou ver, nesse ponto, isso aqui está sendo satisfeito? Derivada de 1 em relação a t mais derivada de menos isso igual a zero? Não. Mas tá, eu gero um erro, tem um gradiente, vou atualizar e melhorar minha... O segundo aqui. Caiu a imagem. A gente vai resolver. Isso. Aqui, por exemplo, pode ser uma equação de difusão, dependendo... Isso, exatamente. Dão ao contrário. Inclusive, uma das maneiras de fazer essas coisas é você diminuir a dimensão de uma equação de segunda ordem, por exemplo, por duas equações de primeira ordem. Numericamente, tem casos que pode ser melhor ou não. Mas a ideia é, eu tenho uma função de custo que vem dos dados, e agora eu tenho uma função de custo que é uma equação. Só que essa equação eu preciso gerar pontos nela para gerar os meus dados. Então, eu não tenho dados, mas eu estou avaliando um erro no meu domínio dessa função. A partir do momento que eu aprendi essas variáveis, agora eu consigo avaliar isso em qualquer local do domínio dessa função. Ou tentar até extrapolar, não deve funcionar muito bem. Mas eu aprendi agora essas funções, baseado na equação diferencial, e agora em qualquer ponto do domínio está valendo. Isso é muito diferente de métodos numéricos tradicionais, que você discretiza o espaço, só consegue avaliar locais específicos. Então, agora eu tenho uma resolução infinita, porque qualquer ponto dentro do meu domínio está coberto pelo aprendizado dessa função. E equações diferenciais descrevem N processos físicos, químicos, biológicos, do clima e um monte de coisa. A de ciências sociais, por exemplo. Então, pergunta ali. Se for curto, eu... Então vai, microfone. Tá. Pelo que eu entendi, você está adicionando mais uma função de custo, na função de custo total, que envolva uma equação diferencial, que essa equação diferencial vem de alguma lei da física ou de
Mas ao estudar qualquer fenômeno, tu vai envolver muitas equações diferenciais, né? Ou no geral é só uma? Depende. Depende, ok, mas a equação diferencial em si vai ser algo que descreve um fenômeno? Uma lei ou uma simetria? Isso, qual que é o problema que eu quero resolver? Eu quero resolver a equação porque ela descreve algum fenômeno. Na maioria dos casos, uma equação descreve o fenômeno. Então, por exemplo, dinâmica de fluidos, Navier-Stokes. Só que você não consegue resolver a equação. Esse é o gargalo. Física quântica aqui. Você quer resolver a equação de Schrödinger. Qual que é a dificuldade? Resolver a equação de Schrödinger. Difícil. Isso vocês sabem. Então, pode ter casos, você mistura, você soma aqui, você tem uma segunda equação diferencial, não consigo imaginar um sistema que tenha... Mas, por exemplo, sistemas acoplados. Você tem mais de uma equação diferencial para cada uma das variáveis. Então, sistema de duas partículas interagentes, você vai ter duas equações e você tem uma variável que acopla as duas. Pode jogar. Entendi. Como isso escala com o número de equações é outra história. Mas, no geral, então, essa segunda parte, que envolve uma equação diferencial, vai cortar um bando de pontos que talvez não respeitassem. Seria difícil. Inclusive, você pode não ter isso. Se você tem dados, vamos supor, um experimento que é muito difícil de obter, você tem 2 pontos. E você sabe que o fenômeno é esse. Então, você vai fazer a sua equação passar por aqueles pontos, mas ele está só guiando. Se você não tem ponto, não precisa. Ele é para melhorar. Essa sua equação, por exemplo, as equações de Maxwell, por exemplo, não estão aí. Não. Uhum. Ela pode ajudar, mas elas não estão aí. E tem coisas em física que a gente não sabe como é que vai ser definida uma equação. Por exemplo, eu digo atrito dissipativo, como é que é isso? Então, como é que isso... Acho que você... Nós estamos perguntando, mas você vai dar resposta logo mais para a gente. Você tem que saber o que você quer modelar. Então, assim, se você não sabe quais ingredientes estão entrando no seu fenômeno, aí acho que é um problema anterior, talvez. Então, você pode, por exemplo, você sabe que parte do seu fenômeno é a lei. E você tem um conjunto de dados lá. Então, joga o que você não sabe para aproximar, assim, N maneiras de... Isso é apenas mais um ingrediente que você pode adicionar. Então, existem casos que você só usa a equação diferencial. Existem problemas que você não usa, que é o de dados. Vou dar um exemplo, sim. Como você inclui, por exemplo, simetria. Então, assim, é muito, muito simples. Caiu de novo. Mas vamos supor que você tem uma simetria espacial. A gente não precisa de equação aqui. Então, vamos supor uma simetria espacial de espelho. Você simplesmente força a sua simetria, sua função que você está aprendendo a ter uma paridade, por exemplo. Então, você consegue forçar a forma funcional do que você está aprendendo. Então, tem várias maneiras de... Pode ser em slide. Esse é do apresentador. Não sei se eu vou ganhar outro. Pode fechar. O 4K é devagar. Mais perguntas. A gente vai entendendo aos poucos. Uma pergunta online aqui. Manda bala. Do Leandro Seixas. Fala, Leandro. A pergunta do Leandro é a seguinte: a informação física na rede neural vai estar sempre na forma de equação diferencial ou pode também estar na forma da equação algébrica? Se você consegue formular na forma de uma função de custo, pode adicionar. Então, desde que a sua equação algébrica você tenha em uma das variáveis, você está aproximando por uma rede neural ou por alguma função aprendível.
Então, esse é o caso, assim, você pode pensar de maneira geral. Você está aprendendo alguma coisa que depende de uma variável, então vamos supor um U, e as suas possíveis derivadas, etc. Então, ela pode ter uma diferencial ou não. Então, pode ser simplesmente uma função, pode ser uma derivada, pode... Então, você está aprendendo uma função ali que depende de, seja lá o que for, quão complexo for. Então, pode ser sim. Beleza, vamos aos poucos absorvendo isso. Como isso é traduzido em uma rede neural? Então, vou mostrar de novo. Uma arquitetura comum. Você normalmente tem entradas, camadas ocultas e uma saída. Isso é o normal. O que a gente tem de diferente aqui? A nossa saída, que é essa variável, então isso também ajuda a ilustrar qual que foi a pergunta do Leandro. Você agora tem a sua saída e você pode tirar as derivadas em relação à sua saída aqui. Com elas, você constrói a sua equação diferencial e ela entra na sua função de custo. Então, de novo. Rede neural normal. Qual que é a sua entrada? O seu domínio. Então, aqui a gente tem uma variável x e t. Então, espaço e tempo. Uma variável de cada. Eu estou aprendendo uma função u, que pode ter suas derivadas e etc. Mas eu estou aprendendo u. E a equação, então as derivadas disso, que vão me fornecer a equação de custo. Então, basicamente, sim. O que eu estou aprendendo de diferente, eu estou provendo de física aqui, ou do meu problema, é a função de custo. Porque o que eu estou aprendendo aqui é a mesma coisa. Só que agora, por que isso é possível? Essas maneiras, por exemplo, de uma rede neural de obter essas derivadas em relação aos meus inputs. Então, du dt, d dx, etc. Então, isso, a maneira que as redes neurais são construídas, elas me permitem obter esses números, e eu uso esses números porque eles são convenientes, eles descrevem uma equação diferencial, que eu sei que descreve meu fenômeno. Então, isso, do ponto de vista de implementação, isso não tem nada demais. Mas isso é uma grande ideia. Você está fazendo a mesma coisa, você normalmente obtém isso quando você treina uma rede neural, só que você não está usando isso. Você só está usando essas informações para atualizar os seus parâmetros da rede. Mas aqui a gente está utilizando também para definir o meu problema. Então, isso é uma grande sacada. Você está utilizando para resolver problemas que antes não era possível. Perguntas? Quer microfone? Microfone. Então, é que eu acho que eu tinha entendido errado um pouquinho de tempo atrás. Você tinha entendido e não entendeu agora. O que a gente quer achar no final, então, o output não vai ser uma regressão simbólica, por exemplo, de U. A gente vai meio que dizer que o U vai ser a nossa rede neural. Essa é a ideia. Aí o que eu fiquei na dúvida em relação a você falou, por exemplo, a gente consegue ter informações, por exemplo, se a gente fosse fazendo um R, para a gente ter informações discretas. Agora a gente pode ter informações de qualquer ponto que a gente quiser, vamos dizer assim. Mas como que a gente avalia, por exemplo, o overfit nesse caso, né? Porque mesmo que a gente pode ter informações sobre qualquer um ponto, qualquer um desses pontos, mas se tiver overfitado nos J's que a gente escolheu ali, como que a gente pode avaliar? Esse caso, como a sua função de custo é a equação diferencial, não existe overfitting. Vamos absorver isso. Bateu aqui. Não existe overfitting nesse caso, porque você não tem dados. Você pode resolver o seu problema com uma acurácia arbitrária, que você quiser. Isso porque existe o teorema da aproximação universal das redes neurais e porque aqui, de fato, você está resolvendo literalmente uma igualdade. Você não está fazendo uma aproximação mais. Quer dizer, você está, mas com uma acurácia arbitrária. Então, se você está descrevendo perfeitamente um ponto, não tem problema nenhum. Você só precisa garantir que você tem pontos o suficiente que você está descrevendo o seu domínio como um todo.
Então, se sua função for muito complexa, variar muito rapidamente, tiver não linearidades, você precisa discretar, não. Você precisa ter mais pontos aqui para cobrir o seu domínio. Mas não existe overfitting nesse tipo de problema. Bonito, hein? Acabou aqui. Posso ler? Não, acabou. É, fiquei, fiquei numa dúvida também, porque lá em redes, a gente, basicamente, quando a gente vai fazer a descida do gradiente, né, a ideia é minimizar em relação à previsão, né? Uhum. Só que aí agora também, quando a gente adiciona Eu acho que tem que ficar mexendo. um outro... Falha minha. Tem que fazer assim, ó, a cada 2 minutos. Isso não faz... Se eu mudo de slide, acho que não precisa. É falha minha. Prossiga, por favor. Quando a gente adiciona essa outra função de perda, que agora não está tão relacionado com fitar a previsão nos dados, né? Uhum. Como que a gente faz esse ajuste, né? Porque, enfim, eu ligo muito a descida do gradiente com o ajuste na previsão dos dados, né? Você vai lembrar que aqui você só tem 2 termos. Tem o termo de dados e o termo da equação. Isso te soma e vai te dar um número, e a derivada desse número em relação aos pesos é o que vai atualizar os parâmetros da sua rede. Então, você ainda tem gradient descent para os pesos da rede neural, mas ele está considerando o balanço entre esses dois. Porque no final você tem um escalar, é um número. Somou o erro dos dados e somou o erro da equação. A pergunta de como você equilibra os dados com a equação diferencial, isso é um problema mais profundo. O seu dado ele tem acurácia suficiente para descrever o fenômeno? Então, você tem uma precisão numérica lá que se mede. A sua equação ela é aproximada ou ela está de fato descrevendo a realidade? Aí entra a interseção, que é o domínio diário, o conhecimento da especialidade, para você avaliar como é que você equilibra isso. Enquanto volta ao Acho monitor, que eu tinha acabado mesmo, né? achou que tinha, né? Morreu. Eu tenho uma pergunta, Gabriel. O backpropagation que o professor Marcos mostrou hoje de manhã, ele computava a derivada primeira, Uhum, lá para o que é o que início. você está usando nas derivadas du, dx, du, dt. Uhum. A derivada segunda acrescenta muito, é muito custoso computacionalmente, nesse caso? Ele é o mesmo custo de obter mais uma do... Mais uma passada. Então, assim, do ponto de vista, ele escala ainda linear. Então, tá tudo bem. É isso. Meu computador. Aqui, ó. Eu vou dar um... mas eu vou diminuir só para conseguir acessar ele. Não vai. Não vai. Tá saindo nem para o desse, nem para cá. Vai ser os dois. Ele só funciona na minha mão. Deve ser. Eu não estou vendo. Deu para você? Chega? Eu? Pergunta. Ainda não é o coffee. Tem um tempinho ainda. Que horas são?
Eu acho que eu vou parar, então. Rede neural sem dado, não tem overfitting. Está aberto o cofre. Isso, na volta a gente vai falar e vai resolver com ele. Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, à segunda parte da palestra do professor Gabriel. Pessoal, todo mundo comeu? Estão com mais ou menos energia? Eu vi gente muito animada. Eu quero falar pouco agora para a gente, de fato, vocês vão trabalhar mais, não vai ser só eu passar código e... Então, mesmo que a gente fique... Eu tenho 4 exemplos, mas se a gente ficar só no primeiro, está mais do que ótimo, porque o que muda basicamente são as equações e o quão complicado elas ficam. Está desligado. Certo. Paramos aqui. Não foi aqui, não. Foi aqui. Então, recapitulando, a gente está aprendendo uma função de custo baseada em equação diferencial. Então, a única coisa que muda, a minha saída ainda é uma função, igual sempre foi, só que eu tenho isso de graça em qualquer rede neural que eu treino, eu tenho acesso a esses gradientes em relação aos meus inputs, e eu uso isso para construir a equação, que é a minha loss function. Legal. Então, pensando agora, a gente está Machine Learning for Material Science para materiais. Modelagem computacional de materiais, basicamente, a gente pode traduzir que a gente vai resolver equações, pelo menos no nível quântico, equações do tipo diferenciais. Equação de Schrödinger, que muda aqui, basicamente, você vai ter diferentes potenciais e a gente quer aprender a função de onda. A função de onda contém a informação essencial do meu sistema quântico, que eu consigo obter as propriedades depois. Então, esse é um grande problema que a gente gostaria de resolver, então é o que a gente vai usar como exemplo. E é um problema, não só uma equação diferencial, mas um problema de alto valor alto vetor. Então, alto vetor, que a gente quer aprender, e tem um alto valor associado. Então, é um problema bastante interessante. Redes neurais, isso a gente já viu. Então, no caso mais simples, você tem uma saída, você vai atualizar pesos aqui, que são combinações disso, com uma função não linear entre essas aqui. Nada demais. Como a gente faz o treinamento, então, só para reforçar novamente, estratégia normal, eu tenho um modelo com dados, minha função aproximada, então, rede neural, Neural Network Prediction, e aqui é um dado do meu conjunto. Minimizo a diferença, erro igual a zero. Nesse caso, algo muito similar, só que eu tenho uma equação diferencial, eu vou minimizar aqui, estou aprendendo uma função. Mesma coisa, estou aprendendo a mesma função. Só que o que eu estou utilizando, em vez de ser a diferença de um escalar, que é um número, estou aprendendo a diferença disso aqui, de uma expressão. Muito bom. Então, como isso era feito? Por que isso não foi feito antes? Essas ideias já estavam aí há muito tempo. Todo mundo conhece equações diferenciais. Redes neurais também estão aí há muito tempo. Isso, computacionalmente, tecnicamente, antigamente, então não tinha como treinar. Então, a tecnologia da computação avançou muito recentemente. Então, você passou de algo desse tipo para simplesmente algoritmos de otimização, gradientes, etc. Então, aqui, se a gente pensar um espaço arbitrário, você tem pesos, você começa em algum lugar e você vai cair para um mínimo de uma função. Isso são os pesos da sua rede neural. Eu só vejo como PDF, não tem animação, mas eles caem para onde o gradiente indica. Nada demais, vocês já viram isso hoje. E por que isso começou a dar certo bem recentemente? Auto-differentiation. Então, isso é um método que você consegue obter analiticamente esses gradientes em relação aos seus inputs. Então, se você tem uma rede neural e você sabe qual que é a forma dessa sua função de ativação,
você consegue usar a regra da cadeia, então você faz a derivada da sua loss function em relação aos seus pesos, e você vai voltando na rede, você obtém isso exatamente. Então você tem a precisão, não tem erro numérico se propagando, você consegue ter bons resultados com isso. Então isso é a chave que permite eu resolver esse tipo de problema. Um tipo de problema, então, como a equação de Schrödinger, alto valor. Então, tem aqui um potencial, isso é o que vai, basicamente, definir que tipo de problema eu estou resolvendo, se é o elétron numa caixa, se é um potencial harmônico, se é alguma coisa. Então, isso é o que vai mudar. E o que a gente quer aprender é essa função de onda aqui. Então, queremos resolver o par de alto valor e alto vetor, função de onda e as energias. Então, tem muitos exemplos que a gente pode estudar. Como é que a gente pode fazer isso? Então, no mesmo caso que a gente apresentou antes, tinha uma variável x, que era espaço e tempo. Aqui a gente pode pensar x, que é um espaço, então se eu resolver a equação de Schrödinger em uma dimensão, em x, é um espaço unidimensional, e eu tenho aqui, pode ser um neurônio que vai me dar essa energia, que é o alto valor, ou se eu souber a energia, eu posso fornecer isso. Eu vou ter simplesmente uma variável. Então eu posso ou aprender os dois, ou eu posso fornecer. Aí tem algum problema. Equações diferenciais, elas requerem um elemento a mais. São condições de contorno. Você precisa fornecer essa informação. Outro problema que pode acontecer. Uma solução válida, uma equação diferencial, é a solução trivial. Vai para zero, fico satisfeito. Resolveu. Melhor, assim. Em uma época você já resolve. Então você tem que ter alguma maneira de evitar isso. Se achar soluções você queira física, né? Então, se você pensar alguma maneira, pode ser por meio da loss function, introduzir algum elemento para superar esse problema. Então, uma maneira muito simples, eu não quero que alguma coisa vá a zero, então eu coloco um peso aqui, se esse número for para zero, minha função de custo vai subir. Tem algumas maneiras de fazer isso, eu posso considerar, por exemplo, isso como se fosse um vetor, com números para cada x, então pode ser o mínimo desse vetor, pode ser o máximo, então esse é um caso. Se eu uso o máximo, esse é um exemplo do que pode acontecer quando eu treino. Ele concentra tudo em um ponto só, de forma que a função de custo ainda fica pequena, mas então isso não é uma boa escolha. Ou você pode fazer algo do tipo média, valor esperado, mas que não tem significado físico. Então, alguns problemas. Na área de física, o que normalmente a gente faz, a gente normaliza. Tem que normalizar essa função de onda. Então, a integral de toda essa função no espaço tem que dar 1. Você sabe que a partícula ela existe. Se somar em todo o universo, ela está aqui. Então, integral dá 1. Então, essa é a forma mais natural de fazer na física. Então, isso você pode utilizar. Então, pensando agora, temos a equação diferencial, precisamos adicionar condições de contorno. Quais são as formas que a gente pode adicionar condição de contorno? O que são condições de contorno? Quer alguém? Oi? Restrições, pode ser. Mas dá um exemplo de uma condição de contorno. Exato. Então, condição de contorno é ou a função em um ponto, ela é um valor, ou a derivada em algum lugar, alguma coisa. Então, você tem que dar, existem famílias de soluções, tem que determinar quais é o problema de valor inicial. Então, e como você vai introduzir isso? Então, vamos supor que eu tenho uma condição de contorno, eu quero que a minha função de onda, ela decaia a zero, no infinito, para cá e para lá. Como é que faz isso? Profundão. Ninguém está olhando para cá. Essa é uma maneira. Então, basicamente, duas maneiras. Obrigado por responder. Vai ganhar o pôster, hein? Tô brincando. Duas maneiras. Você quer aqui ou a função, então você fala, ele vai decair a zero. Eu forço isso. Então fala, eu tenho uma rede neural, eu vou multiplicar por uma função que ela decai a zero. Isso é o chamado hard boundary, ou hard constraint. Você está parametrizando a sua solução, ela vai decair.
que está aqui. Não tem como não decair. Uma outra maneira, você adiciona um termo na função de custo e fala, se esse valor não for zero, ou for algum valor, ele vai crescer. Então, existe o soft, que é adicionando na função de custo, ou o hard boundary, que você vai parametrizar na sua solução, e aí você vai satisfazer exatamente. Então, nesse caso da função satisfazer exatamente, você pode multiplicar por alguns envelopes. Então, tem a rede neural multiplicado por alguma coisa que decai para zero. Ou não. Então, se não tem nenhuma, nada, só para. Então, possíveis formas de fazer isso. Então, como eu falei, você pode aprender só posição e ter a função de onda, ou você pode também, como é um problema de alto valor alto vetor, tentar descobrir. Então, eu quero aprender também qual que é esse alto valor. Então, isso é possível, você vai variando nesse input e vê uma hora o erro ali te indica que você está satisfazendo a sua equação. Então, esse é um exemplo de o que a gente pode fazer. Então, esse é um problema. Vocês têm ideia de que problema é esse? Vão à cara da solução? Quem aqui fez quântica? Muita gente. Que tipo de problema é esse? Tem essa cara de soluções. Pode ser. Beleza. Não vou falar. São funções de onda de algum sistema que tem um potencial confinando alguma coisa. Agora, a forma, vocês vão ver muito ao longo da vida. Então, eu quero partir logo pro tutorial, senão a gente vai ficar sem tempo. Então, primeiro problema que eu vou apresentar. Resolver uma equação diferencial ordinária porque só depende de uma variável. Primeira ordem, porque aqui é derivada de primeira. Então, essa equação, derivada em função do tempo, mais um lambda x igual a zero. Lambda é só um parâmetro, não é um problema de alto valor. Como é que a gente consegue forçar que ela vai satisfazer esse zero? Então, tem uma forma aqui. Uma equação desse tipo, você consegue resolver uma forma funcional desse tipo. Então, está todo mundo no computador? Colab aberto? Eu não mandei o link antes. Para mim. Vai começar a dar um loop infinito. Cuidado com o Inception. Está aqui. Está na terceira tela. Foi aí? Não está aqui. Não. Não.
Calma aí. Vocês conseguem ver o link que está aí? Porque está bem pequeno, né? Vocês estão no Zoom? Quem está aqui na sala? Não. Então, vocês copiam esse link. Ele está com o visualizador, porque vocês ou rodam só, ou vocês copiam para o seu Drive, e aí o código é seu. Fica... Porque senão todo mundo vai querer rodar e vai editar. Ver se esse link é razoavelmente digitável. Foi? Então, o que vocês vão fazer é, como a permissão está só para visualizador, vai na aba de arquivo e copiar para o seu próprio Drive, que aí você tem o código, tem o notebook, pode modificar, pode salvar, etc. Vou esperar mais 20 segundos aqui. Todo mundo online? Quem não está? Não está? Não, não, deu certo. Beleza. Tá todo mundo junto, então. O Colab, a gente aqui está usando o PyTorch, então o Colab já tem PyTorch, está tudo certo, não precisa instalar. Vocês conseguiram copiar para o drive de vocês? Pode rodar, então. Se começar a dar erro, aí é que está tudo dando certo. Esse comando aqui primeiro, é só se vocês precisarem ou quiserem salvar dentro do drive. Então, a primeira vez que você executa, ele pede a permissão para acessar o seu drive. E aí você consegue, então, você conecta, e aí você consegue salvar arquivos como se fosse o seu computador. Então, fala, salva uma imagem, salva não sei o quê. E você tem que rodar uma vez quando você está executando o notebook. Eu não sei se foi comentado de manhã, mas vocês podem solicitar ou não uma GPU para executar no Colab, né? Então, esse próximo bloquinho é só se tiver CUDA, se tiver GPU, ele mostra que está usando GPU. Isso vai acelerar bastante na hora de você treinar e predição mais ou menos, mas aí aqui a gente consegue ver qual que é a máquina que o Google Colab está liberando para a gente. E aqui começa o problema. Então, vamos lá. Equação diferencial de primeira ordem. Aqui em x, mais um lambda x igual a zero. Então, assim, bem uma equação simples. O que a gente vai fazer? A gente precisa definir a derivada da minha função. Então, aqui eu estou definindo um gradiente de uma função que eu vou passar em relação ao meu parâmetro que está aqui no meu argumento. Então, df dx. Solução paramétrica, que é o que a gente comentou, para ela satisfazer a equação, condição de contorno. Então, aqui você pode fazer diferentes tipos, você pode testar, desde ser linear ou até ser exponencial, etc. Então, se você não quiser também, ter uma forma paramétrica, você retorna a rede neural. Pergunta aqui. Então, aqui a gente está multiplicando. Ó. Rede neural é esse N1,
A gente passa, ele está vindo aqui da rede neural, e a gente tem agora uma forma diferente. Então, a física ou a definição do meu problema está toda aqui. Qual que é a minha função que eu estou retornando e qual que é a minha função que eu vou minimizar. Então, a física, a equação diferencial, ela entra aqui, no loss function. Então, eu estou definindo o que eu vou minimizar. A minha equação, que é esse F1, é o que eu chamei de x dot, que é o x ponto, que está aqui na minha equação diferencial em cima, mais esse lambda x. E eu vou minimizar isso. Essa é a minha função de custo. Então, definir um problema é escrever a equação diferencial e jogar na sua equação de custo. O resto é tudo a construção da rede, como é que vai fazer esse processo das camadas e de treinamento, processo. Mas isso é o padrão usual. Então, aqui define a arquitetura, isso aqui vocês podem brincar, vocês já viram forma de criar arquiteturas, modificar, então quantas camadas são, etc. Isso vai depender do problema, quão complexo precisa ser, mas... Pergunta, pode falar. Gabriel? Estou ouvindo. Eu consegui entender bem o porquê de utilizar essa abordagem nesse problema. E aí, vendo agora essa equação, eu estava pensando, nesse problema de materiais, está muito claro que você pode resolver a equação de Schrödinger, por exemplo, e encontrar os autovalores, autovetores e, finalmente, as energias do sistema. Mas eu queria saber também se você já pensou numa abordagem, em utilizar essa abordagem em outros problemas, porque o mais importante é você ter um modelo muito bem descrito pelas equações, sejam elas diferenciais ou não, né? Mas a minha pergunta então é justamente se você já usou em outros tipos de problema que não fossem esses, que as equações já são muito bem descritas na literatura. Eu, em particular, estou mais interessado em problemas da física da matéria condensada. Mas essa área, ela cresceu bastante em problemas onde você tinha, por exemplo, resolução de elementos finitos. Então, dinâmica de coisas grandes, né? Ou equações de dinâmica de sistemas de fluidos, essas coisas. Descrição de fluidos é um problema complexo, muito complexo do ponto de vista computacional, né? Então, as pessoas utilizam, talvez mais nessas outras áreas, e aí tem N aplicações, equação de calor, de difusão, etc. E, inclusive, equações diferenciais fracionárias, fractais, assim. Para a área de matemática também, isso já ramificou bastante. Então, as pessoas estão trabalhando bastante nisso. A gente gosta de física. As perguntas? Lá no fundo. Tem uma lá no fundo. Tem. Não, melhor microfone. Alguém está rodando e já deu erro? Muito bom. Tá certo. Opa, obrigado pela apresentação. Eu fiquei na dúvida, quando você comentou das condições de contorno, né, de definir como indo para zero no infinito, você tinha comentado da condição de normalização. Já não é suficiente eu impor a normalização e assumir que, portanto, ela vai para zero no infinito? Eu preciso ainda adicionar algo a mais, assim? Depende do caso. Então, nesse caso, você quer que ela vá para zero, mas você pode ter uma condição que ela seja periódica ou que ela seja... Então, a normalização, nesse caso, ela já satisfaz. Então, você vai ver que ela é até redundante se adiciona os dois termos. Tá? Mas Beleza. aí, cada problema tem a sua condição de contorno, né? Pode ser mista, pode ser só Neumann, pode ser Robin, etc. Ok, entendi. E ali era um posto de potencial, né? Aquelas funções ali. Ou não? É um tipo de posto de Era o potencial. infinito, não? Não sei, vamos ver. Tá bom, obrigado. Vocês têm os códigos. Não deu errado? Então vocês estão... Deu certo? Esse é para dar certo. Tem mais perguntas? Ou só estão reclamando que está dando certo? Você chegou no gráfico? Está muito fácil. Em relação aos outros métodos computacionais para resolver equações de problema, qual seria a vantagem que a gente teria em usar a rede neural?
além de reduzir esse problema a um EDO? Depende do problema que você está tentando resolver. Então, problema de mais corpos, normalmente você tem assim, o número de partículas que você tem é o número de equações diferenciais. Então, a escala, como isso cresce, computacionalmente, ele não escala bem. Então, essa pode ser uma maneira. Hoje em dia não tem ainda um trabalho sistemático que avalia comparativamente, mas em relação, por exemplo, ao método numérico de elementos finitos, você pode resolver esses problemas particionando seu espaço, isso aqui já é bem mais eficiente. E você tem acurácia infinita, porque você não tem um grid de pontos. Você tem uma equação, uma função que é contínua e diferenciável. Então, tudo que está dentro do seu domínio agora, você tem a resposta com precisão infinita. De acordo com o treinado, tá? Então, também depende, mas em algumas classes de problemas isso é bem mais interessante e existem já N possíveis perguntas para serem exploradas. Então, nessa área em específico, ainda tem muita pergunta em aberto. Então, é uma oportunidade para a gente trabalhar. Perguntas? Todo mundo chegou no gráfico? Então, não teve desafio. Eu não vou passar o código, mas eu vou mostrar a equação diferencial. E vocês vão alterar agora. Eu fiz errado. Essa é a equação diferencial agora. Não mudou quase nada. Ela só tem uma segunda ordem. Onde que vai mudar? Não precisa olhar para mim. Pode ordinária. Só uma variável. Só mudou a ordem. Então, primeira ordem, agora a segunda ordem. Uma derivada em relação ao tempo, segunda. Não é elevado. Vamos lá. Derivada de segunda ordem. Uma derivada. Aproveitar que eles estão tentando aí, fazer uma pergunta então. Se você consegue a derivada da solução, Consegue. então você consegue força. Consegue força. Ah, ótimo. Consegue Hellman-Feynman, para quem é entendido. Vou tentar abrir o outro. O que é a primeira coisa que vocês estão mudando? Derivada dupla é bom. Muito bem. Alguma coisa mais? Derivou a derivada. Isso é bom. Condição de contorno é bom também. Então, a equação que mudou, na rede neural que muda, é a função de perda. Então, agora, derivada da derivada. Isso é bom. E outra coisa que precisa mudar é a condição de contorno. É isso. Como é que vai ficar o gráfico? Vocês já tiveram equações diferenciais? Equação diferencial de uma variável igual a variável. Qual que é a resposta? Exponencial. E a derivada segunda? Figura. Alguém tem figura? É quase isso. Como é que é?
Eu não sei se eu rodei, mas se eu não rodei, eu não vou rodar. Esse é o exemplo que foi treinado mal. Não é que foi treinado mal, eu não mudei a minha condição de contorno. E aí, o verdinho aqui é a solução que deveria ser. E o azul é da rede neural. Então, se eu não coloco a condição de contorno correta, ele não consegue satisfazer. Você vê que ele tenta conectar aqui nas pontas, mas a função não chega. Então, vocês têm que mudar a condição de contorno para ele satisfazer. Vou passar de problema. Isso aqui foi só aquecimento. Preciso copiar o código de novo, né? Exato, isso. Tá. Online tem pergunta? Não. Temos um novo problema na tela. Vocês vão continuar com a segunda ordem depois. Fica pensando em casa. Isso é bom. Copiaram? Está na lousa? Estão perdidos? Tem alguém perdido? Está perdido. Beleza. Temos um novo problema. Agora sim é o hamiltoniano quântico. Eu não vou nem rodar. Esse é o problema agora. Então, a gente tem a equação de Schrödinger, temos um potencial aqui, vai ser o potencial ISW, Infinite Square Well, conhecido como poço quadrado infinito. Então, o potencial vai entrar aqui, temos que aprender uma função de onda e um alto valor, ou eu posso fornecer alto valor, que em casos de hamiltoniano de livro-texto, a gente sabe os valores. Se a gente escalar as coordenadas corretamente, são normalmente números bem simples. Então, o que a gente vai mudar para definir o problema? Temos uma equação nova. O que muda? Função de perda. Função de perda é uma boa. Aí tem testes, tem coisas. É para dar erro, hein? Então, aqui nesse caso, nesse código, a função de perda aqui está chamada de L-drive, F1, onde a gente define aqui h barra ao quadrado vezes xd d dot, então uma diferencial de segunda ordem, dividido por 2m mais lambda vezes x1. Muito bem. A arquitetura não muda. Todo o processo de treinar a rede, criar, fazer a otimização, backpropagation, tudo a mesma coisa. Deixa eu rodar isso. É melhor rodar.
Alguém perguntou online o que é a biblioteca PyDrive. Isso é só uma biblioteca que consegue acessar o seu Drive do Google para encher os arquivos, ter acesso. Então, às vezes é conveniente ter isso, mas também não é necessário. A gente quer trabalhar com algo bem simples. Então, aqui é um exemplo bem simples. A gente está rodando um treinamento. Estamos passando 1 a 3, então 1000 épocas. Isso é um número normalmente baixo, né, para você otimizar aqui. E esse é a loss, então a função de custo total. Esse que está chamado de driving não é driving, está errado, mas é a equação diferencial. E esse é o termo da regularização. Então, normalmente, quando você tem mais de um termo na sua função, você quer que as magnitudes elas estejam indicando para onde os seus parâmetros estão caminhando, né? Então, se uma está muito maior que a outra, ou está diferente, fique ciente que isso está direcionando o seu treinamento, né? Então, você quer que isso seja balanceado de alguma forma. Então, normalmente, a regularização ela tem que ser um pouco menor, né? Porque você quer que satisfazer a equação diferencial seja o que esteja guiando a otimização do seu problema, né? Teste. Então é isso que se obtém se você treina um pouco. Pergunta aqui. Pergunta lá depois. A questão de envelopamento que você comentou na parte da apresentação não tem no código, né? Nessa parte ela não é tão importante ou como funciona nesse caso, né? Isso aí é algo que é bom testar. E, inclusive, é uma das tarefas aqui. Adicionar como uma função. Então, por exemplo, o primeiro exemplo, que é uma equação de primeira ordem ordinária. Você vai ver que você consegue aprender, inclusive, sem. Você coloca, talvez, um termo adicional ali para não deixar que ele saia do seu valor e está resolvido. Em casos que você já começa a ter um maior número de boundary conditions ou que coisas misturadas, aí você vê que não resolve, se não adicionar. Então, inclusive, em casos mais complexos, você tem que misturar funções, então esse hard constraint, que é um envelope ou outros tipos, dependendo do seu problema, e uma regularização de pontos específicos. Então, essa é uma atividade a ser feita. Adicionar na função de custo ou o valor ou as derivadas nos pontos, nos seus boundary conditions, versus multiplicar a sua rede neural por uma função envelope, seja uma exponencial ou alguma coisa, e ver como isso afeta o seu treinamento. Vocês acham que essa figura está boa? Ela gostou. Tá ruim? Tá ruim. Não treinou bem. Pergunta aqui. Na verdade, não é pergunta, é só para avisar. A gente não está conseguindo rodar. Não sei se é só comigo, mas é porque o arquivo está puxando um arquivo temporário de uma pasta do Google. A gente não tem. Isso é um problema? E está errado mesmo. Porque isso aqui é onde eu adicionei no meu Drive. Você tem que criar uma pasta que tenha o seu caminho, se você quiser. Então, se essa pasta não existir, ele vai reclamar e vai dar a linha vermelha. Finalmente tivemos um erro. Um erro pequeno. Alguém chegou em figura? Algo desse tipo? Testou já treinar mais? Ou mudando alguma coisa? Vou testar treinar mais. Como é que treina mais? Vou colocar aqui. Vou só rodar de novo. Isso, porque é que a gente definiu uma função aqui, mas essa train model tem esse load weights, então ele já está continuando do anterior. Eu não sei se ele está salvando o histórico do loss, acho que não, mas ele continua.
Então, agora temos um loss que está em uma unidade arbitrária de 10 a menos 4 total. Vamos ver se isso muda alguma coisa. Tem que rodar de novo aqui. Mudou, mudou, mudou. Foi pouco. Então é isso. Você vai modificando, né? O treinamento, normalmente, você vai utilizar 10 a quinta para mais, assim, dependendo do seu problema, a quantidade. Então, o treinamento não é algo trivial. Mais perguntas? Daniel? Captura. Naquele erro. Rodou? Beleza. Tarefa. Mudar de adicionar na loss function o boundary condition e testar outra função envelope. Pergunta aqui. Gabriel, um resultado, botei para rodar tudo aqui, um resultado lá no quarto autovetor, Uhum. deu a função certinha, só que defasada em pi. Faz. Deu ela meio período adiante. Tá igual na imagem? Não, tá. Não, isso- O verde tá. como se fosse uma cena e cosseno. Sim. Um sinal. Aí que tá. Aí você tem que pensar na física do problema. Você está minimizando algo quadrático. Se ele é para cima ou para baixo, tanto faz. Então, as duas soluções são soluções. Aí é só qual que você caiu no momento de otimizar. Então, você pode direcionar, se você quiser, uma delas, mas a solução, as duas são soluções do problema, né? Então, eu não entendi como contornar o erro em first eigenvector n igual a 1, Giovana Correia. Se for o mesmo erro que estavam tendo aqui de o diretório não ser encontrado, lá no começo, eu defini aqui os diretórios onde ele vai salvar e procurar os modelos. Como ele está lendo dentro do seu drive, você tem que ter essa pasta criada, senão ele vai reclamar que não existe esse diretório. Então, eu criei no meu drive aqui, tem lá My Drive, tem uma pasta Notebooks e dentro tem esse TMP, que é temporário. Se tivesse diretório, esse erro não vai acontecer. Beleza, tá fácil. Vou deixar uma última. Obrigado, eu vou tentar. Beleza. Última tarefa com o notebook, e esse é para vocês. Eu queria encerrar mais cedo para conseguir ver o pôster ainda. Quem eu não falei com pôster, por favor, fique. Último problema. Vamos fácil o problema. Vamos ver se o fácil vai resolver no último. Daí a gente encerra. É isso. Em 5 minutos. Último problema. Um problema que, para quem estuda física e modelos e matéria condensada em geral, vai ver a vida toda, recorrentemente. Oscilador harmônico, HO, Harmonic Oscillator. Então, que você tem a mesma equação de Schrödinger, agora o potencial aqui V igual a um termo quadrático aqui. Então, você tem uma frequência, m sobre 2, uma frequência quadrada, em x quadrado. Pergunta aqui. Eu não passei, eu nem. O 2 eu nem vou passar. Eu vou passar, então.
O 4 foi falha minha. Mas, inclusive, dá para resolver sem mudar o código. Vocês podem só mudar a função de custo e o... Com todos esses problemas, o código em si não muda, né? O que muda é a parte de plotar as soluções que a gente já conhece, mas para resolver o problema em si, vocês têm tudo necessário. Volto aqui. Aqui. Link na tela é o exercício 4, oscilador harmônico. Estou copiando no chat também. Deu para acessar o link? Beleza? Online também. Então, o oscilador harmônico, o que vai mudar? Também, segunda ordem, muda o potencial. O que a gente precisa definir? Função de custo. Então, temos uma função de custo aqui, H barra ao quadrado, oscilador harmônico. Qual que é a solução? N igual a zero. É. Tem um meio aí, né? Muito bem. Então, a gente vai encerrar no oscilador harmônico, quanticamente, nunca vai dar zero. Então, o último exercício, que é o oscilador harmônico, mesmo procedimento. Muda a função custo, muda as boundary conditions, você vai ter um treinamento, acessar soluções desse tipo. Você tem n igual a 0, n igual a 1, vai mudar o número de nós da sua solução. Perguntas de encerramento. Equação diferencial na rede neural não tem overfitting. Isso entrou? Interessante. Pode treinar. Perguntas? Pergunta ali. Quer predizer a pergunta? Muito obrigado pela palestra, muito boa mesmo. No caderno 3, eu notei que na equação você comentou um outro valor para o L e que eu testei aqui, se a gente descomentar esse valor e trocar ele, que dá um gráfico diferente. Você poderia explicar o que seria, o que você comentou aí, por favor? Qual solução? No caderno 3, na equação. Na equação mesmo, no loss function? Isso. Vamos lá. Mais para cima. Mais para cima. Aqui. Qual delas? Tem dois valores de L que estão comentados aí, e aí tem um que você colocou até o ponto data, não sei. Então, depende do que... Assim, aqui a gente decompôs em L drive, assim, o que não está comentado, né? O que não está comentado é a equação, que é esse F1. F1 é H barra quadrado, x do arte quadrado dividido por 2m. Então, essa é só a equação. E o L reg aqui é 1 menos a normalização. Então, normalização para dar 1. O que está comentado aqui é uma tentativa de se você dividir por um valor para evitar de ir a zero. Então, assim, são coisas que você pode explorar. Para evitar a solução trivial, se você divide por alguma coisa, ou se você vai normalizar mesmo, porque isso implica em fazer uma integral, né? Então, são coisas que você pode explorar também e ver o que ajuda a treinar, o que não ajuda a treinar, se é importante ou não, em casos mais simples ou em casos mais complexos. A física do problema, a modelagem do problema está na loss function, na função de custo. Então,
é aí que você tem que investigar bastante, né? Gastar sua atenção aí. É isso. Mais perguntas, pessoal? Temos online. Existem dificuldades distintas ao aplicar essa metodologia às equações de Navier-Stokes. Dificuldades distintas, talvez não, mas isso é muito difícil de resolver. Então, você tem normalmente um espaço, pelo menos 3 dimensões espaciais, aí você quer fazer, né, isso propagar, e a solução é treinar o modelo. Uma vez que você treinou, você consegue inferir os dados tranquilamente, mas o treinamento do modelo costuma ser muito custoso, porque as condições dos sistemas para resolver essa equação são bastante difíceis. Mas existem métodos de combinar elementos finitos com desse tipo de soluções, e isso é uma área bastante ativa. Então, tem grupos inteiros, assim, com mais de 20 pessoas, trabalhando só em utilizar essa metodologia para resolver equações do tipo Navier-Stokes, de difusão, dinâmica de fluidos em geral. Então, é difícil, mas é bom. Isso é bom. Muito bem. Mais perguntas? Online Então, tem mais perguntas? ficamos com os tutoriais aí disponíveis e é para fazer os exercícios. Então, vai mudando, ver o que melhora, qual que é o mínimo de treinamento que você precisa, qual que é o mínimo de número de neurônios, o mínimo de número de camadas. Então, e aí, o contrário também. Vai aumentando e ver o quão bom você consegue fazer isso. Esse Fortran virou Python. Então tá mais fácil. Tem uma última pergunta e a gente vai voltar para o pôster. Quem eu não viu o pôster, pelo menos. Sobre a pergunta do overfitting, eu entendo que quando a gente quer satisfazer o máximo possível da equação diferencial, então, quanto menor o erro, mais a gente está satisfazendo ela. Agora, a gente não tem um problema de que se os seus dados não amostram espaço suficiente, você vai eventualmente estar caindo numa espécie de overfitting, porque você acaba, quando tem tanto a equação diferencial quanto os dados, né? Você está minimizando as duas, então eu imagino que tem um overfitting de certa forma, no sentido de que você está botando seus dados ali, né? Então, minimizar isso significa essencialmente resolver a equação diferencial e também satisfazer os pontos, né? Ou não, estou viajando. Não, isso tem a ver com a pergunta que a gente já teve aqui, que é só equação diferencial, não existe overfitting porque você pode satisfazer ela com acurácia arbitrária, desde que você tenha pontos suficientes para mapear o seu espaço. Então, entre os pontos, você não pode ter algo que esteja variando. Então, você tem que ter ponto suficiente para ter esse mapeamento. A questão de combinar dado e equação diferencial é outro problema, porque a equação diferencial ela pode ser resolvida com uma acurácia arbitrária. Mas a questão é, o dado que você tem, ele é tão preciso quanto a equação, ela descreve o sistema real, como essas coisas estão se combinando. Então, você tem a equação e tem os dados. Como eles conversam depende de qual que é o dado e qual que é a equação, se um descreve o outro, se eles representam a mesma coisa. Senão, você simplesmente está tendo um constraint no seu espaço da equação. Então, ele tem que satisfazer esses pontos. Então, necessariamente, o seu erro vai aumentar na equação ou nos pontos. Então, você quer combinar toda a informação para descrever um problema real. Então, o que for melhor, o especialista da área tem que saber dizer. Entendi. Uma curiosidade, não seria tipo possível primeiro treinar só com a equação diferencial e depois treinar só com os pontos para ver se você evita esse tipo de problema de amostragem dos pontos? Pode ser, assim, uma estratégia, seria um tipo de transfer learning aplicado do modelo para o ponto real. Então, é uma estratégia, pode ser bom em algum caso. Aí quem vai avaliar se isso faz sentido ou não é a sua aplicação. Mas parece fazer sentido, né? Pode ser, pode ser. Obrigado. Tem. É a última pergunta. Pode fazer. Você determinou o que vai acabar depois dessa pergunta. Não, é a pergunta que finaliza geralmente as nossas palestras também. Então, todo palestrante que vem aqui na ILO, nos diálogos, a gente faz essa pergunta. Mas me pediram muito para fazer para você também. E a pergunta é, Gabriel, quando você era criança ou pré-adolescente, o que você queria ser quando crescer? Eu queria ser paleontólogo. É mesmo?
Não, o Bragantino veio depois, mas eu queria ser paleontólogo. Eu tinha uns dinossauros, assim. Inclusive, eu só conhecia física computacional muito depois. Então, eu fiz iniciação científica experimental, eu já explodi laboratório. E aí, só no final da graduação, eu conheci a simulação, aí eu fiz o mestrado, aí eu conheci essa pessoa aqui, e aí tudo deu certo. Aí a loss function diminuiu. E é isso. Legal. Vamos agradecer ao Obrigado. Gabriel. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Belas aulas. Só para finalizar, ainda tem, você, depois de passar a sessão de post, parece que tem uma outra camada lá de salgadinhos novas que chegaram quente lá. Não? Eu achei que tinha. Eu queria aqui, agora, muito sério, agradecer aos palestrantes, o Maicon, da Federal do Espírito Santo, Quiles, da Unifesp, o Gabriel aqui do Nano e o Daniel. Agradecer aqui bastante aos organizadores, Daniel e James, que não é fácil, parece simples, e também a Isabela, que estava aqui no apoio, e o pessoal da ACO, em nome particularmente do Murilo, né? O pessoal da ACO também, que é o setor aqui do CNP. Então, pessoal, a gente, quando tem esses cursos, a gente nunca entende tudo, mas a gente sempre guarda alguma coisa aqui de importante que a gente leva junto para o resto da vida, né? Acho que no artigo que eu escrevi com o Gabriel tem uma frase final que é a seguinte: nem todo mundo precisa aprender machine learning, mas aquele que aprender tomará emprego daquele que não aprendeu. É fazer o quê? A vida é assim, né? Vai vindo, senão vai ficar dinossauro como eu aqui, né? Então a gente precisa tomar um olhar para a ciência, e aí não estou falando de qualquer área que vocês imaginarem, né? Essa, por exemplo, que o Gabriel, eu não conheço muito essa técnica, mas hoje, por exemplo, na parte de mudanças climáticas, ela é fundamental. Se vocês me passaram agora uma foto do Brasil, né? A temperatura mais baixa hoje no Brasil, nos estados, é 40 graus. Então, nós estamos na média mais baixa. É um negócio, o mapa do Brasil hoje está vermelho, gente. Alguma coisa está acontecendo. O Luiz Marques tem falado palestras e palestras para vocês. E semestre que vem nós teremos um evento fantástico, organizado pela Ívia, né, sobre mudanças climáticas, olhando todos os aspectos da simulação, da física, da biologia, da química, obviamente da ciência de dados e matemática. Eu fiquei muito contente de vocês estarem aqui atentos, tá? Hoje eu vou dormir mais sossegado, sabendo que os alunos da UFABC, da Unicamp, da ILO, estavam aqui nesse workshop. Nós certamente não o faremos no próximo ano, entra uma nova turma, então nós vamos esperar para 2025 fazer outro evento, né? Nós teremos esse de mudanças climáticas e eu não sei se teremos outro evento, mas isso certamente. Temos agora no dia 8 de outubro, não, calma aí, vou chegar lá, 8 de outubro, para aqueles que se inscreveram na Escola de Estrutura Eletrônica, não se inscreveu, você se inscreveu ainda, já tem alguém mais se inscreveu na Escola de Estrutura Eletrônica, então tem, estão lá, são poucos, né, porque só tinham 100 vagas, uma semana já tinha 300 inscritos, então a Escola de Estrutura Eletrônica é exatamente uma escola, teremos curso de teoria de grupo, curso de DFT, curso de Hartree-Fock, materiais 2D, e vai ter também a parte de machine learning ou ciência de dados, alguma coisa, etc, etc.
Enfim, essa só que é uma escola que são 5 dias, né, no CNPq, e depois, no dia 18, 16 e 17, tem um de imagens, bioimagens, isso? Então, gente, vamos agradecer aí a todos os organizadores. Segunda-feira cedo tem aula.